Show de bola! Eu, Carlos Bertoldi, meu amigo Ticão, diretamente de Curitiba, na BGB Esportes. Beleza, Ticão? Beleza, meu mano? Como é que você tá? Tamo tranquilaço. Tudo bem, graças a Deus. Que bom te ver assim, sorrindo, feliz. Você é um cara que merece, cara. Ticão, último bate-papo contigo aqui e a gente vai fazer então realmente uma avaliação desse trabalho que foi realizado, voltado para o coach esportivo. Tanto eu com você e eu, nós dois estamos juntos, misturados o tempo todo, né? Um se ajudando o outro aí, mas enfim. Ô, Ticão, primeiro eu quero saber o seguinte de você. Primeira pergunta, cara. Eu queria que você falasse quem é o Ticão, o que ele faz, onde é que ele trabalha, onde é que ele jogou, quem é que ele ajuda hoje, onde é que ele tá nas redes sociais aí, que parada é essa aí de meu sonho é sagrado? Então, Tiagão, cara, hoje eu sou um ex-atleta profissional, inclusive vou fazer esse anúncio agora em dezembro, até para a galera que me segue e tudo mais. Mas os últimos aí 15 anos tive como atleta profissional. No meio dessa jornada, acabei tendo uma lesão muito séria, que foi que me levou a buscar também o desenvolvimento mental e emocional e a formação no coach. E aí, durante a minha carreira como atleta profissional, eu agreguei a inteligência emocional e fui buscar esse desenvolvimento. E aí eu acho que eu fui o primeiro o pioneiro nessa questão em que você, mesmo sendo atleta, eu era um coach produzindo conteúdo de valor para os jovens, e aí eu iniciei um canal no YouTube há 5 anos atrás. Esse canal ele tem um crescimento bem bacana, e aí eu entro nas redes sociais com essa identidade de poder cooperar e construir conteúdos de valor para jovens, e aí surge o Profissão Jogador, que é hoje é algo assim muito importante para mim, que é uma plataforma que desenvolve, que ajuda e que orienta jovens aí no Brasil e no mundo inteiro. A gente tem alunos espalhados pelo mundo inteiro, por todos os lados aí desse mundo, e nesse momento eu tô empenhadaço, atendendo atletas, feliz pra caramba nesse sentido, podendo ajudar atletas profissionais, podendo ajudar atletas que estão iniciando, podendo falar a mesma língua com eles, dizer o que eu senti dentro de campo e sei o que eles sentem também. E aí a gente tem uma conexão muito especial, muito única. Então, mano, é um momento bem legal, bem bacana hoje, mesmo fazendo essa transição, que às vezes é um pouco traumática, né, de sair dos gramados, daquela vida competitiva, vestiário, bola, aquela coisa bacana que a gente é apaixonado, mas entrando de novo na minha paixão. Minha paixão, que são pessoas, que é cooperar, que é construir, que é ajudar, que é estar junto e, sobretudo, pensar fora da caixa, né? Ser um humano em alta performance, de modo que a gente pode fazer desse mundo um lugar melhor. Eu acho que é mais ou menos isso aí, Tiagão. Ticão, isso começou tudo aonde? Fora do Brasil, né? Qual país que tudo isso começou? Só ajuda aí pra galera, pra gente situar a galera aí. Cara, isso começou na verdade, iniciou depois de uma lesão grave que eu tive, que eu estava jogando no Luverdense na época, na Série B de 2015. Eu saio do Luverdense, inclusive lá ficou aquela ideia. Eu tive umas 2 ou 3 lesões seguidas, e eu não costumava ficar muito triste, assim, sabe? No sentido de, não, estou lesionado, não estou jogando, não estou isso, e ficava com aquela cara fechada. Eu seguia feliz. Eu acho que isso era uma coisa que meio que incomodava as pessoas, né? E então eu tenho uma lesão grave, 2, 3 lesões lá, passa a impressão que eu estou de migué, porque eu estou feliz mesmo assim, mas não era esse o sentido. Venho para Curitiba, preciso fazer uma cirurgia, e aí, depois dessa cirurgia, eu passo aí praticamente 1 ano parado, e aí que eu decido estudar. E quando eu decido estudar e me aprofundar na inteligência emocional, eu aplico essa inteligência que eu tinha na minha vida e volto a jogar em 2016 lá em Hong Kong. E aí jogo os últimos 4 anos ali em Hong Kong, tenho assim os melhores resultados e os melhores momentos da minha carreira pós desenvolvimento mental, pós esse choque que na verdade era para a morte, mas na verdade se transformou em vida. Caraca, que massa. Então foi a melhor coisa que aconteceu com você, essa lesão, e foi a melhor coisa para muitos atletas que hoje te seguem, né? No Instagram, no TikTok, o cara tá no YouTube. Quantas pessoas te seguem no total, Ticão? Tem mais ou menos esse número aí, mais ou menos, aí somando tudo, quase que meio milhão de pessoas, irmão? Cara, hoje tá chegando nos 700 mil aí. Uau, que massa, cara. Tem Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Pô, que legal, cara. Muito bom, Ticão. Que massa. Cara, então temos aqui
ex-jogador de futebol profissional, não é qualquer um, não. Um cara que tinha tudo para dar errado depois da lesão, mas aceitou o presente, viveu feliz, trabalhou com a inteligência emocional, foi estudar e aí começou a ter uma transformação, começou a viver da paixão dele e ajudar outros atletas através das redes sociais. E, cara, como que você me conheceu, Ticão? Primeira coisa, vamos começar então. Como é que você conheceu o Thiago Linhares? Então, Tiagão, a gente está sempre procurando conteúdo, né? E a gente está sempre buscando aperfeiçoamento e eu sou um cara que tenho assim uma visão de cooperação e não de competição com quem tá fazendo, com quem está construindo conteúdo. E você apareceu do nada ali você apareceu do nada ali no Instagram. Você apareceu do nada, como diria o autor. E aí eu comecei a te acompanhar, comecei a ver os teus conteúdos, né? Legal. E comecei a te seguir e a gente fez uma live juntos, eu vi que a gente tinha uma sinergia, um entendimento muito parecido, né? Uma preocupação em construir conteúdo de valor e não apenas passar motivação para as pessoas, mas pelo contrário, construir a estrutura pela qual a motivação ia se tornar algo orgânico e não algo forçado por uma música qualquer. E aí, quando a gente tem essa primeira experiência, que a gente faz uma live juntos, a gente se conhece, a gente troca telefone, eu vi que a gente poderia ir além do que apenas, né, construtores de conteúdo, a gente poderia se aproximar e somar um na vida do outro. E olha que legal, né? A gente se aproximou, né, Ticão? A gente somou realmente um na vida do outro. E hoje a gente está fazendo esse trabalho juntos aí. Hoje a gente tem uma parceria que a gente está iniciando aí para o ano que vem aí, né? 2021, uma parceria e que tem muito para dar certo. Graças a essa aproximação nossa, muito pelo contrário, de deixar de ser escasso e realmente pensar em abundância, até porque a gente não precisa, para nossa estrela brilhar, a gente não precisa pagar do outro, muito pelo contrário. Quando a gente brilha junto, a gente brilha muito mais forte, né? A gente chama muito mais atenção essa questão. É verdade. Ticão, e aí, numa desses nossos bate-papo, aí eu te perguntei, mano, você é um cara foda, que dá treinamento pra gente foda, que muita gente foda te segue, você ajuda muita gente através do treinamento mental. E aí um dia eu te perguntei, mas tá aí tu, mano, você já bebeu dessa fonte ou não? Porque eu falei pra você, Ticão, eu estou onde eu estou porque um dia eu contratei um coach, eu bebi dessa água, eu entendi quem eu era, quem eu sou e aonde eu iria. E aí foi uma pergunta que eu te perguntei, mas e você, então, Carlos Bertoldi, qual foi o processo de coaching que você passou? Então, Tiagão, exatamente, cara, eu fiz a formação de coaching, né, e apliquei, estruturei aquilo na minha vida e apliquei, tive resultado e fui embora para Hong Kong, passei os últimos 5 anos jogando e estando por lá. E quando eu volto agora, depois dessa pandemia, em que eu rescindo o contrato por lá e volto, eu volto com o desejo de acelerar todos os processos que eu fiz nos últimos 5 anos de carreira, né? E aí, quando a gente se conhece, você faz essa pergunta, entra exatamente naquilo que eu acredito muito, né? A gente sempre precisa ter alguém e a gente sempre precisa viver uma experiência de aprendizado diário, né? E eu acho que isso é um pouco de humildade, sabe? Em você saber que você está ensinando muita gente, que você está passando vida para muita gente, mas que você também tem os teus defeitos, você também tem os teus pontos fracos, em que você também precisa reconhecer e conhecer muito do ponto cego que muitas vezes você se encontra. E às vezes esse mundo em que você passa muita coisa e você esquece de absorver aqui, você começa a ficar vazio, né? Então, eu acho que esse processo de coaching, estar junto contigo nessas últimas 10 semanas, faz exatamente isso comigo, né? Me prepara, me fortalece, me enche aqui também para que eu possa estar cada dia mais canalizado e sendo também uma fonte, né, inesgotável de conhecimento, experiências, informações e também gerar vida de uma forma bem inteligente em quem acredita no meu trabalho e acredita que eu posso ajudar. E olha, Ticão, você falando isso para agora aqui comigo, sobre essa questão, né, de você buscar o autoconhecimento e primeiro, sobre humildade, cara, quanto mais a ciência fala assim, do seguinte, cara, pessoas grandes, pessoas de sucesso,
Pessoas que mudam o mundo mostram e provam primeiro quanto elas humildes são e que não são tão boas o suficiente que não possam melhorar. E quando o Ticão for o cara mais foda ainda, ele vai chegar, ainda vai ter essa percepção. Cara, ainda preciso melhorar, ainda preciso aprender muita coisa, porque a filosofia fala isso, né, Ticão? Quanto mais eu sei, parece que nada sei. E o cara que é ignorante, né, cara, o cara fica, eu já sei tudo, não preciso de ninguém, e aí que ele começa a ladeira abaixo. Se traz uma segunda questão sobre quando você compartilha as suas vulnerabilidades comigo, com os atletas, no dia a dia, né, nas suas redes sociais. Tem um livro da Brené Brown, que é a Coragem de Ser Imperfeito, cara. Você mostra de novo o quão grande, o quão gigante, o quão parecido comigo, o quão parecido você é com o teu atleta, e tá tudo bem, tamo junto, a gente tá aqui para evoluir, para aprender. E juro para você, cara, não é comum eu ouvir isso das pessoas com quem eu converso. Eu converso com pessoas de todos os tipos, de todos os níveis sociais e classes econômicas, cara. A pessoa que tem essa percepção, ela mostra o quão rica ela é, mas não rica financeira, quão ela é rica emocionalmente. E aí, lógico, cara, o atleta que tá com dificuldade, ele tem total certeza que contratar o Ticão vai ser a melhor coisa, porque o cara ele tem consciência de quem ele é e ele é rico emocionalmente. Como que você era aí antes de fazer o coaching? Só para eu entender. Você aplicou o auto-coaching em você, teve esse auto-coaching, mas e antes de fazer o trabalho comigo, como que o Ticão era antes de fazer essa parada comigo aí? Tinha alguma dificuldade que hoje não tem mais? Me fala primeiro antes de fazer esse treinamento comigo. Então, Tiagão, como a gente também trabalhou aqui junto, né? Eu sou um poço de ideias, né, cara? Eu tenho ideia todo dia. E você ter ideias todo dia é muito legal, é muito bacana. Você produz conteúdo, você inova, que é uma das minhas orações ao longo dos últimos 5 anos foi exatamente essa. Deus, eu quero inovar, eu quero fazer algo que não esteja sendo feito. Legal. E quando você cria essa mentalidade de inovar, parece que toda manhã você tem uma água nova para beber, né? E isso, de certa forma, você precisa ter vasos suficientes para poder guardar e organizar, né? E aí, quando eu tenho muitas ideias, elas vão borbulhando e elas vão e daqui a pouco quando você está meio perdido. Então, assim, antes desse processo que a gente fez, eu tinha várias ideias, várias construções, várias percepções desorganizadas dentro de mim, né? Tem vários sonhos para acontecer nesse ano de 2021, tem várias coisas que hoje estão bem organizadas, assim. A gente tem, que é segredo de Estado ainda, mas a gente tem aí uma coisa muito legal para acontecer com os jovens, temos uma coisa bem legal para acontecer com os treinadores, que nós vamos desenvolver, inclusive, juntos para o ano de 2021, que também são 2 coisas inéditas. Mas isso estava meio desorganizado, assim, sabe? E aí questões também pessoais que precisavam ser colocadas, ser confrontadas. Então, Tiagão, o antes foi um antes que precisava passar por um processo de organização, de mensuração, de reflexão, para que pudesse ser aplicado de uma maneira inteligente, né? Então, isso passa muito pelo esporte, né? Muita vontade de fazer, mas desorganização mental para aplicar, né? Então, isso para mim, acho que isso foi bem importante, isso foi bem determinante. Boa, né? Então trouxe organização na vida pessoal, na vida profissional e até mesmo nos teus projetos futuros, né? De que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Tá, mas e aí? A gente tem essa conversa um dia aí no teu escritório, na BGB Esportes, que realmente é incrível aí. E a gente tem uma conversa, mas e quando que foi o momento, então, que você decidiu mergulhar nesse treinamento para você? Você tinha o auto-coaching, mas aí eu te propus uma parada aí, de fazer um processo, né, comigo, com outra pessoa, mas e quando é que foi que você, então, decidiu mergulhar nesse treinamento, cara? Tinha alguma dúvida que podia funcionar ou não? Não, Tiagão, na verdade, cara, eu decidi mergulhar porque começou a acontecer um movimento comigo, alguns atletas começaram a entrar em contato comigo para fazer, né, o coaching comigo, e eu vindo agora da China, eu não tinha ainda experiência para poder aplicar, eu tenho muitas ferramentas, desenvolvi algumas, tenho conteúdo, mas não tinha muito ainda a prática de aplicar o coaching de uma maneira efetiva, organizada, conhecer mais ferramentas,
poder estar mais preparado para oferecer para os atletas que chegam até mim um trabalho que eu não gosto de fazer as coisas pela metade, nem mais ou menos, né? Então, eu vi em você alguém que tem mais experiência nesse caminho, que já atende por mais tempo, que tem uma formação também, que investiu nisso, né? Uma coisa que eu estava vendo bacana nesses últimos dias, que eu estava estudando, os caras mais realizadores do mundo, o maior investimento da vida deles não foi um ativo, não foi uma ouro, não foi uma aplicação bancária, foi eles mesmos. Eles investiam neles, né? E eu acredito nisso, cara. Eu acredito que quando a gente investe mais na nossa paixão do que no nosso passatempo, a gente está num processo acelerado de poder encontrar com a melhor versão que a gente tem. E aí eu vejo em você essa oportunidade também, além de aprender, de organizar e de desenvolver as minhas capacidades pessoais e profissionais, eu vejo também uma forma da gente compartilhar, de aprender também novas técnicas para poder aplicar nos meus atletas. Legal, cara. E a gente trocou muitas ideias, a gente compartilhou muitas situações nesse processo na hora de você realmente mergulhar e decidir. Essa questão aí da importância do teu cônjuge, Ticão, tá? Ou da tua família, assim. Qual que foi a importância desse apoio? Qual foi o apoio da tua esposa, né, da tua família nesse processo aí todo? Até porque o Ticão é referência nacional, o Ticão é referência com os atletas profissionais de futebol, mas também tem a importância de casa, né? Qual foi a importância da tua família te apoiar nesse processo todo comigo, cara? Cara, eu tenho assim muito embora tudo aquilo que eu faça é para minha família, né? Tudo aquilo que eu invisto, tudo aquilo que eu cresço né? O fim é eles, né? Então o começo e meio sou eu, mas o fim são eles. Então assim, mano, para mim muito embora assim, eu não cheguei e falei, vou fazer. Eu peguei, olhei e falei, vou tocar ficha. Eu sou muito assim, entendeu, mano? Eu decidi, toquei e aviso depois, né? Mas, cara, família é um processo que, para mim, ele é determinante, importantíssimo e para mim, faz todo sentido somente se eles estão felizes. E quando eles estão felizes, eu estou feliz junto também. Massa, que legal. Então você decidiu e depois comunicou, mas não teve problema nenhum. Segue, manda a ficha lá, isso? Mano, porque assim, né? Você tá. O processo de coaching, infelizmente, ele explodiu, né? De uma forma em que todo mundo achou que era coach no mundo inteiro e agora poderia adaptar aqui na vida do outro, porque a gente adora ser um pouco de coach na vida de todo mundo, né, mano? E daí, quando surge o coach, a galera fala assim, não, é isso aí. E daí perde um pouco de credibilidade nesse começo. Então, quando se fala, às vezes, coach, fala, pô, o cara vai ficar falando um monte de coisa aqui e tal. Então, e quando você faz um processo sério, faz um processo comprometido, faz um processo estruturado com alguém que de fato estuda, com alguém que de fato se compromete a poder entregar o melhor que existe na inteligência emocional, é transformador, mano. Com certeza é algo que faz muito, vale muito a pena, né, cara? E aí, Ticão, essa questão a gente fez o trabalho, acho que a gente fez 1 ou 2 encontros pessoalmente, né? Pessoalmente, e os outros 8 praticamente a gente fez online. Uma pergunta que eu sei que talvez eu seja a resposta, mas eu preciso fazer isso para você. Preciso saber de você. Até para quem for te assistir depois, né? Essa questão. O online, cara, você acreditava realmente que esse atendimento do online funcionaria? Seria tão eficaz quanto o presencial? Tinha alguma restrição? Cara, para mim, online, o presencial é bacana. Lógico que a gente está acostumado, né? E gosta de estar perto. Mas, cara, o online, para mim, show de bola. Inclusive, quando eu atendo online também muitos atletas e tem sido um feedback bem positivo, cara. Eu me sinto super à vontade, bem bacana. Dá para fazer o processo de maneira bem, bem legal e bem ajustado, porque você, né, não precisa se deslocar e às vezes, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo agora, com dificuldades nessa questão. Mano, show, 100%. Legal. Dá para tocar ficha bem legal. Dá para tocar e dá até para ter o mesmo resultado tão bom quanto presencial, né, Ticão? Claro. Ô, Ticão, assim,
Quais então foram as mudanças que você experimentou? A gente se conheceu nas redes sociais, a gente fez algumas lives, a gente trocou o telefone, a gente fez algumas reuniões. Você tinha algumas dificuldades, algumas limitações, as suas vulnerabilidades, né? Querendo sempre aprender mais, desenvolver mais. E quais foram então as mudanças pós esse treinamento, durante esses 10 encontros que a gente teve? Quais foram as mudanças que correram em você, cara? Cara, para mim, eu acho que o mais importante nesse processo foi organizar. Eu sou um cara assim que faço muita coisa ao mesmo tempo, então às vezes fica um pouco desorganizado, né? Um processo de organização. Por eu estar parando de jogar futebol, assim, que é algo que você viveu os últimos 25 anos com muita intensidade, foi bacana para estruturar essa transição, né? Um momento também que não deixa de ser difícil, um momento de mundo em que você vive uma nova estrutura inclusive pessoal, familiar. Então ajudou em todo esse processo, sabe, transitório da minha carreira, né? Em você, eu estava jogando futebol e compartilhando conteúdo assim, né? Tava assim, e daí isso aqui ficou assim, né? Isso aqui se tornou o principal e o futebol deixou de existir. Então, nesse período de organização, período de autorreflexão, período de fazer aquilo que estava pensado, né? Então, tirar da cabeça, botar no papel, tirar do papel e iniciar o processo, de fato. Então, isso tudo foi muito importante para que fizesse isso de uma maneira estruturada e organizada, sabe? Então, todas as atitudes que eu estou tomando em relação a várias e várias frentes e projetos que vão acontecer no ano de 2021 aconteceram a partir de algumas ferramentas que a gente fez junto e que nos ajudou a estruturar de maneira organizada. Cara, que massa. Deu uma estruturada realmente, então, na tua vida, como um todo. Ticão, e a questão da tua motivação, do teu engajamento, do teu desenvolvimento, como é que você tá hoje, cara? Eu sei que você sempre vem numa crescente, né, cara? Como é que tá hoje essa questão dessa motivação, do teu engajamento e do teu desenvolvimento? Cara, eu acho... eu trabalho muito na questão eu trabalho muito na questão da essência, né, Tiagão? Eu acho que quando a gente tem a essência e a estrutura, a motivação se torna algo orgânico, né? Se torna algo automático, natural. Eu não preciso me motivar. A motivação vem com os valores que eu já possuo dentro de mim. E aí se torna algo automático, né? Eu sempre, às vezes, tiro sarro dos atletas que falam assim, cara, me dá uma motivação aí, eu tô desmotivado. Eu digo, mano, desculpe, vai ser difícil a gente fazer isso. Isso aí é algo que você precisa estruturar e ser automático, né? E eu acho que é aí que foi importante para mim, né? Quando você estrutura, organiza, se entende, reflete e tem essa estrutura bem montada, vai acontecendo essas coisas de maneira orgânica, né? Você não precisa forçar a barra para acontecer. Ela vai acontecer de maneira natural. Então, assim, o que eu senti foi exatamente isso. Quando eu me organizo, quando eu me estruturo, quando eu me entendo, quando eu reflito, quando eu me confronto e posso encontrar um caminho para ser melhor e poder também transformar quem acredita em mim que pode ser melhor, eu entro nesse processo maravilhoso de motivação, de engajamento, se tornar algo natural, algo orgânico, algo que surge em mim sem que eu precise fazer força. Massa, cara, que legal. Então, assim, e o que você se desenvolveu, então, comigo, assim, por exemplo, Ticão? Que você Cara, não tinha. Que tipo de desenvolvimento você teve que antes você não tinha? Cara, algumas coisas que eu precisava fazer, sabe? Eu tenho um perfil comportamental aí que a gente conversou e eu precisava tomar algumas atitudes, né? Precisava... e também tinha outras em que eu precisava maturar, precisava organizar, precisava refletir. Então, é aquela vida que você vem, uma vida de 15 anos jogando futebol, competição, porrada e muda e mora num lugar e mora em outro, e mora num país e mora em outro, e crítica e você termina a carreira que parecendo, com todo respeito, né, parece que está morando na rua, sem cortar o cabelo, o bigode e a barba, 25 anos, né? E aí você precisa entrar num processo
num processo de autorreflexão, né? Para que você possa começar a cortar né? Cortar as arestas, né? A parar as arestas, a parar aí, dar uma poda naquilo que foi crescendo de maneira desorganizada, né? Tanto sensações, sentimentos, pensamentos, frustrações, tudo isso que foi acontecendo ao longo do tempo e que muitas vezes os atletas não fazem, né? E que eu digo e repito, os atletas não têm. E aí vai crescendo uma série de pensamentos e estruturas mentais que você mesmo desenvolve a partir das frustrações ou dos problemas ou das angústias ou das ansiedades, do nervosismo, das derrotas que você vai vivendo. E aí quando você chega no fim da vida, você chega com um monte de galho e aquela árvore está cheia de galho, cheia de folha, mas não dá um fruto mais, né? Então é importante esse processo na vida dos atletas exatamente por isso. Quando eu fiz a minha formação, foi cortar o excesso de galhos, né? E por você achar que está cheio de galho, você vai dar muito fruto. É ao contrário, né? Você está mais cheio de coisa, mais desorganizado né? E ao longo da vida e tudo mais. Mas enfim, mano, esse processo me ajudou isso, me ajudou a cortar os galhos, fazer a barba, né? Me organizar, podar aquilo que os últimos anos e uma carreira toda às vezes proporciona, organizar direitinho e daí para que os frutos possam acontecer de uma maneira natural. Ou seja, não é a quantidade de galhos que vai dar o fruto certo, é a poda correta que vai produzir com muito mais e mais qualidade. Exatamente. Que abordagens minhas que funcionaram melhor para ti nesse nosso trabalho, assim? Ou qual o jeito melhor meu de falar, mais firme, mais devagar, carinho, dando umas porradas, que funcionaram melhor para ti, Ticão? Cara, eu acho que o não julgamento, sabe? A não condenação Legal. de quando você está errado ou está certo, eu acho que é uma abordagem muito massa. Porque o que acontece? A gente vive num mundo, um mundo que, ainda mais quem vem do futebol, é um mundo em que você é muito condenado, né? Você é muito julgado, você está sempre sendo avaliado, né? Todo dia você está sendo avaliado. E quando você compartilha das tuas fraquezas, das tuas forças, dos teus momentos, e inclusive de você não querer fazer alguma coisa em que você talvez deveria, e você ser entendido e não ser julgado por isso, não ser condenado por isso, eu acho uma abordagem bacana, sabe? Então, compartilhar desse processo, mediante as nossas fraquezas, em que muitas vezes a gente esconde do público, né? Em que você tem, não que você esconde, né? Porque eu compartilho muita fraqueza minha, muito fracasso meu. Eu acho isso muito bacana, assim. Para mim, fracasso é um estágio do sucesso, né? Então, mas assim, compartilhar de uma maneira mais profunda e poder ter um feedback de um outro ângulo, né? De um outro modo, é muito importante e, sobretudo, sem condenação, sem julgamento, com paz. Isso aí, para mim, acho que é uma abordagem bem massa. Isso é muito importante, né, Ticão? Até porque quem sou eu, quem é as pessoas para darem palpites das nossas vidas se elas não vivem as nossas realidades, né? E isso é uma coisa bíblica, né? O não julgar, né? Que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas tem travessão dentro do seu. Exatamente. Cara, a gente falou aqui, Ticão, nesse nosso processo de perfil comportamental, a gente falou de meta, de algumas competências, de valores. A gente falou de deu merda, a gente falou aí de perdas e ganhos, de família. A gente falou sobre planejamento. Dessas ferramentas, Ticão, qual delas, assim, mais marcaram para você ou mais te ajudaram, ou foram mais importantes, ou foi mais importante para ti nesse sentido? Cara, o perfil comportamental foi importante. Me conhecer mais ali o meu comportamento e a minha estrutura comportamental, os meus desafios, as minhas fraquezas. Conhecer que algumas virtudes minhas eu não estava explorando da forma como deveria. Boa. Eu acho que isso é o mais legal. Assim, eu tenho aplicado essa ferramenta com alguns atletas e o que eu tenho percebido, e é uma coisa assim, muito recorrente, Tiagão, é o seguinte: as pessoas, os atletas que estão vivendo às vezes alguma dificuldade, os desafios, os problemas do perfil comportamental dele, ele explora com 100%. Ou seja, prejudica ele com 100% de força. E as virtudes, ele não explora com 100% de força. Ele explora com 20, 30, 40.
aí fica desequilibrado, né? Aquilo que você tem de ruim você explora e aquilo que você tem de bom você não explora. E eu acho que foi isso também que eu consegui perceber, assim, em alguns momentos eu tenho algumas virtudes que precisam ser melhor exploradas, né? E alguns desafios que precisam ser melhor trabalhados, né? Não existe ser humano perfeito, não existe... Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode compartilhar nas redes, sabe? Por mais que você compartilhe e que você produza conteúdo em que você gere nas pessoas transformação, isso não significa que você não precisa ser transformado, cara. Isso não significa que você não precisa ser podado. Isso não significa que você é o dono da verdade. Isso não significa que você só fala coisa boa. Isso não significa que você não se estressa, que você é o melhor que o cara mais... Não significa absolutamente nada. A gente segue sendo errante, segue sendo ignorante em muita coisa, mas com parentes, né? Com o desejo de poder melhorar e poder crescer. Ninguém tem o monopólio da verdade aqui, né? Jamais, né, Ticão? Muito pelo contrário, nós andamos juntos, né? Como anjos mesmo. Tem uma frase aí que fala o seguinte, que homens ou coaches são como anjos, Ticão, com uma só asa, que para voarem, cara, eles têm que abraçar no outro coach ou no outro amigo, e aí eles dois conseguem voar juntos, e assim é o processo do coach, né, Ticão? Eu tenho a minha asa, você tem a tua asa, e a gente só pode voar juntos se ajudando. Cara, legal. E em relação ao foco seu, Ticão, quanto que aumentou então? O Ticão é aquele perfil dele que tem algumas dificuldades, tem muitas ideias, é um cara de poço de ideias, e tem muitas, né? Não são poucas, não, cara. Quanto que eu te ajudei, então, nessa questão do foco? Quanto você aumentou e melhorou o teu foco aí no dia a dia, Ticão? Cara, para mim foi importante, porque como tem várias coisas acontecendo de maneira simultânea na minha vida, é, e eu preciso fazer muitas coisas todos os dias. Sim. Eu sou o cara que, inclusive hoje, cara, eu deixei o celular em cima do capô do carro. Você já sabe o que aconteceu. Eu estava ali brincando com os meus filhos e tal, fui na casa dos meus pais ali, deixei o celular em cima do capô. E na hora que eu deixei o celular em cima do capô do carro, eu falei assim, isso aqui não vai dar certo. Mas eu tô no controle. Aí não deu outra, né? Meu pai saiu com o carro lá e saiu com o meu celular por cima da cidade. Daqui a pouco eu liguei e falei, pai, pelo amor de Deus, meu celular tá em cima do capô do carro aí, tá aí ainda. Ele falou, cara, tá caindo aqui, tá aqui. Mas Cara, que sorte, hein? deu sorte, cara, deu sorte. E aí você precisa ter ter um nível de foco e atingir um nível de foco, de organização importante para você ter o foco naquilo que você está produzindo agora, ter o foco naquilo que você vai fazer amanhã, ter um foco para que você possa não desequilibrar nessas questões, assim, né? Não perder o fio, não perder o feeling ali, né? E foi muito importante, cara, porque cada sessão a gente trabalhou alguma direção, né? A gente teve sessões específicas falando sobre uma formação que a gente está sonhando, específicas falando sobre nosso gerenciamento esportivo, específico falando sobre a academia que eu tô trabalhando, específico falando sobre algumas emoções que precisavam ser trabalhadas. Então, assim, quando você tem assim, esses focos específicos e você trabalha isso de maneira organizada, isso é fantástico. Massa, cara. Que legal, cara. E isso aí, e esse entra tudo num conjunto, né? Num bolo realmente de direção à sua meta. Assim, a nossa meta, né, Ticão? A sua meta, você lembra o ano que é que a gente vai, pra gente atingir ela? 2023. 2023. Ainda a gente não atingiu ela. Mas eu quero saber o quanto eu te ajudei nesse processo de você se aproximar da sua meta, Ticão. Cara, ajudou bastante, com certeza. Com certeza ajudou bastante, exatamente por isso que a gente falou, sabe? Por termos ferramentas legais assim específicas para trabalhar cada fundamento para que isso venha acontecer nesse ano de 2023, né? Organizar também essa questão toda das ideias, colocá-las em prática de uma maneira inteligente, né? Tirar algumas coisas que você fica às vezes passando do dia para faço amanhã e você de fato fazer, né? Então, cara, foi determinante, foi muito importante mesmo para que eu pudesse, inclusive, ter essa data, né? A gente vai trabalhando dizendo, não, a gente vai fazer isso acontecer, mas para quando? Né? Pra Quando? quando? Como? De que forma? Quais são as estratégias? O que você tem pensado? Quais são os problemas que você vai encontrar na jornada?
como que você pode diminuir esses problemas, como que você pode fugir deles, qual que é a rota que você vai usar para que isso possa acontecer de uma maneira inteligente, mais rápida e menos traumática possível, né? E aí você desenvolver todo esse processo e documentar esse processo como ele é documentado é uma coisa bem bacana. Isso, e a ciência fala, Ticão, que quando a gente escreve no papel, quando a gente documenta algo, a gente aumenta em até 40 vezes. Isso aqui não é um dado que foi achado, isso aqui foi uma pesquisa que foi feita com pessoas realmente que tinham suas metas claras e escritas no papel, feitas à mão, aumentava em até 40 vezes a chance, sim, de conquistar. Irmão, depois que a gente fez esse processo, então, assim, eu quero saber o que mudou na tua vida, qual que foi a maior transformação, se eu te ajudei a você fazer mais dinheiro aí também, se não, o que mudou então aí, cara? Quanto que valeu a pena cada centavo que foi investido nesse trabalho dessa mudança, nesse processo seu? Cara, valeu muito a pena, Tiagão, valeu muito a pena porque... inclusive na questão de agressividade também no próprio coaching, porque quando a gente inicia o processo e eu tenho uma forma de fazer, mas como a gente conversou, precisava ser estruturado, precisava, né, você me ajudou nisso e de maneira assim meio que instantânea, atletas começaram a me ligar e eu comecei a fechar trabalhos de coaching com atletas, né? E os trabalhos têm sido muito legais, assim, muito do que a gente trabalhou aqui, muito do que a gente construiu, muito daquilo que eu aprendi contigo também eu estou aplicando com eles. E os processos têm sido muito, muito legais, assim, tem tido resultado também, os atletas têm trazido esse feedback positivo, sabe? Então, aquilo que eu investi, né, nesse processo de organização, e de aprendizado também, eu tenho colhido aqui assim de uma maneira assim rápida, sabe? Boa. Então foi bem importante para mim, tanto na questão pessoal quanto já nesse retorno profissional que eu estou tendo no coaching com os atletas e também nos próprios conteúdos que eu produzo, né? Nos cursos Legal. Que eu tenho feito, que inclusive você traz muito conteúdo para dentro dos meus cursos aí, né? Pegando umas brechinhas aí, né, Ticão, com você, com certeza. Cara, mas que massa, Ticão. E meu papel realmente é esse, velho. Fazer valer a pena cada centavo que você investe nesse trabalho. E eu preciso que você tenha o retorno e tenha uma colheita muito maior. E eu preciso também, Ticão, que você realmente ultrapasse eu. Por quê? Porque é pra isso que a gente serve, né, cara? Senão, que merda de coach que eu tô sendo aqui. E se eu pensar, não, eu quero só o Ticão até aqui. Não, muito pelo contrário. Se eu puder fazer você gigante, cara, verdadeiramente eu quero que você tenha cada vez voos maiores, e você já, na verdade, já tá, né, cara, em relação a seguidores, em relação às pessoas que te seguem, já tá muito mais além, mas, de novo, né, cara, ninguém é melhor que ninguém, nós estamos seguindo como se fossem anjos, né, cara, um do lado do outro, sempre se ajudando. Cara, verdade, e... Mano. O Ticão hoje tem quantos anos, Ticão? 35, bem vivido. 35 bem vividos. Mas com quantos anos você se sente, Ticão, pós esse coaching, cara? Cara, eu me sinto cheio de vida, mano. Querendo fazer acontecer, cara. Me sinto numa idade que me proporciona sonhar com toda intensidade, né? E após esse processo ainda muito mais, até porque agora a gente tem um norte, tem um caminho, tem algumas percepções assim bem legais assim para poder aplicar, então muita vontade de aplicar, de seguir aplicando, né, cara? Então assim, me sinto renovado, cara, me sinto alegre de poder saber que os problemas não diminuem, mas você tem acesso a uma capacidade de poder solucioná-los de uma forma mais inteligente. Eu acho que é aí que a gente entra numa equação bem legal, né? Eu escutei até uma frase esses dias que o cara falou assim, cara, você não resolve problemas, na verdade você resolve a tua cabeça, e daí quando você resolve a tua cabeça, os problemas se resolvem sozinhos, né? E é mais ou menos por aí, né? Quando a gente se resolve, a gente se conhece, os problemas, eles se resolvem de maneira orgânica. Quando a gente se conhece, os problemas se resolvem de maneira orgânica. Então, os problemas têm que ser resolvidos primeiro dentro de mim, primeiro dentro da gente, para depois buscar resolver eles na circunstância exata. Cara, e quando eu faço a pergunta da idade, Ticão,
é muito comum. Quando o atleta ele é mais jovem, tipo 13, 15 anos, ele fala, pô, Linhares, parece que eu tô com 18, parece que eu tô com 20 anos, amadureci. Quando a gente trabalha com alguns atletas já pós-atletas aí como você, né, passado já indo para a área de aposentadoria, a gente consegue resgatar, Ticão, essa jovialidade, essa vontade de querer viver, vontade sim de querer fazer. Inclusive, eu não sei se você já assistiu o desenho da Frozen, eu vou te passar aqui depois no WhatsApp. O desenho da Frozen fala muito isso, a Ana Elsa, né, cara? Ela tem toda a história dela, e aí não sei se é a Ana ou a Elsa vai pro deserto lá, e lá ela se lembra da essência dela. Ela se lembra por que ela soltava gelo, você vai entender depois. E ela solta o cabelo, ela fica toda lindona, bonitona, o olho brilha. O papel meu e seu realmente é voltar a dar esse brilho no olho do atleta, do indivíduo de campo. Falar, cara, tô com vontade de fazer a parada acontecer mais do que nunca, independente da idade. É isso? Faz sentido? É isso, né, Ticão? É isso, Tiagão. Exatamente, cara. O processo é um processo... Tiago, deixa eu só ver aqui uma coisa que eu acho que tá acabando minha bateria aqui. Então deixa eu só concluir aqui pra gente não acabar essa bateria, senão eu não posso parar de perder essa gravação aqui. Então vai. Última pergunta, irmão. Desculpa te interromper aí. Por que você recomendaria um processo de coaching com o Linhares e com o Carlos Bertoldi aí? Não falando só de mim, mas por que você recomendaria um processo de coaching esportivo para um atleta, assim, do lado individual, Ticão? Mano, não, tem uns 7% aqui, ainda dá mais um pouquinho, pronto. Cara, eu recomendaria, porque assim, principalmente para você que é atleta, principalmente para atleta, cara, em primeiro lugar, o atleta ele vive uma desorganização mental assim absurda, né? A gente vive escravo de elogio, a gente tem crítica todo dia, a gente tem uma estrutura mental e uma cultura muito pobre de pensamento no meio do esporte, sobretudo no futebol, né? A gente cresce dentro de uma cultura de irresponsabilidade, ou seja, eu tenho sucesso e o fracasso é dos outros, né? E eu, quando consigo o sucesso, eu que fui foda. Agora, quando eu perco, quem foi foda foi o treinador, que foi o fulano, o Beltrano. Porque o futebol é esquema, porque no basquete é isso, porque não sei o que, né? A gente tem uma cultura de terceirizar o fracasso e de assumir o sucesso. Então, quando a gente entra num processo de coach, a gente entra num processo também de confronto e num processo de maior honestidade para conosco, né? Tá, tudo bem, o fulano lá pode ter, mas o que você pode fazer você, independente do outro, né? Então, o processo de coaching para mim é muito poderoso porque é um processo de autorresponsabilização e que a gente encontra nossas próprias soluções. E aí, quando você diminui a dependência do outro, você aumenta a tua capacidade significativamente de fazer acontecer. E aí você não está mais querendo agradar alguém, você não está mais querendo passar em um teste, você não está mais querendo... Você está querendo ser a sua melhor versão, você está querendo encontrar com aquilo que você pode fazer de melhor. E aí, aquilo que a gente sempre fala, né, Tiagão? O resultado é orgânico. E aí acontece uma coisa que eu comento muito com os meus atletas. O jogador é muito escravo do resultado para ser feliz. E a matemática é o contrário, a gente é feliz primeiro, e aí o resultado vem depois. Senão você perde e ganha, feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste. Então, eu recomendo demais o processo de coaching, porque é um processo em que você amadurece 10 anos em 2 meses e meio, em que você tem uma autopercepção, em que você se encontra com um pouco mais de honestidade, sem, ao mesmo tempo, iniciar um processo de ser carrasco. Olha quanta cagada eu estou fazendo. Não, é um processo de autopercepção, mas também de autocompaixão, em que você se percebe, se conhece, se entende. Opa, preciso mudar, vamos mudar. E aí você tem alguém que tem experiência para te levar por esse caminho, para que você possa trilhar essa jornada, se autoconhecer e aí conseguir fazer aquilo que eu acho que é uma das coisas mais importantes na jornada de um atleta, que é explorar 100% do seu talento. E aí, quando você explora 100% do seu talento, não importa se o fulano do lado é o Ronaldinho Gaúcho, você está explorando o teu melhor e aí você vai ser feliz. Você vai chegar no vestiário e vai dizer, cara, explorei o melhor que eu tinha para ter explorado. Isso traz uma sensação de realização, de felicidade, que não existe nada igual. Então, mano, mais do que recomendável. Senhoras e senhores, esse é meu amigo Ticão, Carlos Bertoldi, o marido da Márcia, o pai da Cecília, do João, o sócio do Anderson e do Elcio da BGB Sport. Falei tudo certo? Eu errei alguma coisa aqui? Tá sabendo bastante coisa. Ticão, cara, que massa. Obrigado aí por ter permitido primeiro a gente gravar isso aqui, disponibilizar nas redes sociais. Que Deus realmente te abençoe.
Deus te ilumine, cara, e que você realmente continue firme e forte, porque eu preciso de você cada vez mais foda no seu dia a dia. E para o mundo ficar melhor, você precisa ficar melhor ainda, você vai fazer o mundo melhor e aí o mundo me ajuda. Tamo junto e misturado então, é isso, Chicão? Tiagão, obrigado, cara. Eu que agradeço aí pelo todo o processo, pela paciência, pela disponibilidade. Às vezes a gente passou do horário, inclusive, mas obrigado por compartilhar sempre de maneira alegre, feliz e de ter também esse espírito de poder, de poder compartilhar muito mais do que competir. Isso que faz você também um cara de muito sucesso, um cara em que é referência no coach hoje, tanto aqui em Curitiba quanto no Brasil. Então, parabéns, mano, pelo teu trabalho, além de ajudar muito na caminhada e na jornada, me senti também bem estruturado e me senti amado pelo processo todo. Obrigado, mano, e ó, show de bola, mano, parabéns. Obrigado, Chicão. Então, se você curtiu esse nosso bate-papo aqui, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Segue o Ticão lá no Profissão Jogador. Isso? YouTube também é só Profissão Jogador, Ticão? Não, o YouTube é Carlos Bertoldi. No YouTube é Carlos Bertoldi, no Instagram é Profissão Jogador, no Instagram o pessoal dele é Ticão085 ou Ticão85? Ticão85. Ticão85 e é isso. Qualquer coisa me manda aqui que eu te passo pro Ticão. Forte abraço, meu irmão. A gente se vê na próxima. Valeu, Ticão. Valeu, mano. Um abração.